Boa! Estamos ao vivo, diretamente do meu escritório. Fala, rato! Ó, o Leandrão chegando aí. Muito bom. Fala, meu amigo Neto. Boa noite a todos. Já estou aqui convidando meu amigo Honório para entrar. Olha o Boa homem, noite, olha boa o homem aí. noite. Tudo bem, mano? Tudo bem? Tudo Tudo. belezinha? Mais uma live aqui da Clube Universo da Hipnose, com um grande convidado para hoje, hein, galera? Ó, Já cadê? tô Eu aqui só esperando posso, eu logo só vai posso entrar. chamar. Eu não consigo, eu só posso chamar quem tá na live? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então, aguenta aí. Falei que eu vou mandar uma mensagem pro nosso convidado. Tá, galera, sejam muito bem-vindos, né? Estamos iniciando mais uma live hoje. Hoje um convidado especial aqui, nosso professor, né? O professor Charles Bueno. Em breve aqui ele já vai entrar na live, a gente vai chamar ele, vamos bater um papo, vai ser uma live mais descontraída. Conforme você vai chegando aí, ó, já vai clicando aí no aviãozinho, vai compartilhando, vai chamando mais gente aqui para participar. O Francisco já está online aqui, viu? Já Tá, pode vou chamar chamar ele só também. um pouquinho. E é isso aí, galera. Sejam muito, muito bem-vindos mesmo. Ó, o Charles Bueno já está aí, ó. Opa, mas olha o Daqui a homem pouco ele aí. vai estar com a gente. O homem já chegou, pontual. Isso aí. Cadê? Deu uma travadinha pra mim aqui, eu não sei. Tá me ouvindo? Um Ah, tá bom. nos olhos. E aí, moçada, boa noite a todos. Vamos lá. Fala, Esse é Francisco! o Franz. Vamos lá. Rufem os tambores. Vamos aí, meu companheiro Charles. Vamos embora. Tô chamando, tô chamando. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Ao Clube Universo da Da Hipnose. hipnose, Pessoal, exato. aê, chegou a Boa noite fé. para vocês. Boa noite. Boa noite! Tudo bem, graças a Deus e vocês. Tudo Tudo bem? tranquilo, tudo Para quem ótimo. não sabe, Charles é meu conterrâneo, né, Charles? Oi? Você mora aí no Rio? Para Não, quem não sabe, você é meu conterrâneo, né? eu moro no Rio, não, Ou moro não? em São Paulo. Ah, tá em São Paulo, cara? Moro em São Paulo. Eu vou pro Rio, Ah, mas você gravou para lá no Rio, né? vou pro Rio mês que vem. Tem um curso no Rio. Ah, então tá bom. Charles, seja Boa. bem-vindo, viu? É um Obrigado, prazer obrigado. imenso ter aqui com a gente, tá? Você vai perceber que certas horas um sai, outro entra, mas é o pessoal que justamente é todos os cofundadores do Clube Universo da Hipnose. Tá? Legal, Nós estamos dando um pouquinho para entrar mais gente, e assim sucessivamente. que legal. É, Tá bom? eu queria começar dizendo que esse grupo nasceu dentro de um grupo de um dos seus cursos. Que maravilha, fico feliz com isso. A gente se conheceu num grupo de um dos seus cursos e daí saiu essa ideia. E Então, tamo arruma a junto nela. iluminação. Fico feliz que vocês estejam levando o conhecimento da hipnose, expandindo isso e difundindo também, né? Ajudando a difundir a hipnose, que é essa ferramenta incrível, que eu sou suspeito de falar o quanto, o quanto é boa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória, como é que você começou nesse processo da hipnose, né? Chegou aonde você está hoje, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, porque nós temos várias pessoas que vão entrando que não conhecem, talvez, o processo da hipnose. Legal. Vão fazer 8 anos, né? Que eu tive meu primeiro contato com a hipnose. Primeiro contato com a hipnose, eu olhei e achei aquilo muito estranho, achei que não fosse realmente algo real. Mas não dei tanta atenção assim para a hipnose. Trabalhava com outras coisas, tinha o tempo ocupado com outras coisas, que naquele momento não me permitia ter tanto foco, tanta ligação com a hipnose. Mas, a um determinado momento, isso voltou de novo para mim. Eu acredito que foi alguma coisa aí de Deus, do universo, que trouxe a hipnose de volta para minha vida. Que aí, nessa segunda vez, na segunda passagem da hipnose, eu passei a olhar para aquilo de uma forma diferente.
mesmo não acreditando na hipnose, porque eu não acreditava ainda, eu olhava aquilo, achava que tudo aquilo ali era truque, que era alguma coisa assim. E, na verdade, foi isso que me colocou na hipnose, porque eu sempre quis saber a real de tudo. Se a hipnose fosse de verdade, se não fosse, eu queria descobrir realmente se era ou se não era. E nessa descoberta toda eu acabei, né? Eu mesmo próprio, como que eu posso dizer? Ficar quebrando a cabeça, né? Porque eu não acreditava e acabei com tudo isso realmente comprovando a existência da hipnose, a eficácia da hipnose. E aí foi que eu comecei a ler e estudar um pouco sobre hipnose, que é onde entrou na parte mais importante para mim hoje, que é a parte clínica, né? Que é a parte de resolver problemas, é a parte de ajudar as pessoas. Então eu sempre tive um propósito muito ligado a ajudar pessoas, eu sempre tive um propósito muito focado nisso. E a hipnose ela veio para realmente ajudar as pessoas. Então, isso me colocou de cabeça dentro da hipnose, foi fazendo com que eu estudasse, buscasse livros, buscasse em cursos, né, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, mais conhecimento para que eu pudesse realmente fazer a minha parte aqui, que hoje é ensinar outras pessoas e ajudar outras pessoas. Então, a hipnose ela surgiu na minha vida dessa forma. Antes de eu entrar na hipnose, eu trabalhava como pintor de móveis, então eu ficava o dia todo ali pintando cadeira, mesa, de restaurante. Era um serviço muito difícil, muito diato, né? Não era valorizado na época e que eu trabalhava com produto químico todos os dias, era assim, algo que eu tenho orgulho de ter passado por isso e hoje eu olho para tudo isso como realmente uma transformação de vida, né? Que a hipnose me proporcionou. Então, muitas pessoas hoje elas perguntam: é possível viver de hipnose? É muito possível. Ó, Gogo, um abraço pro Gogo aí, meu amigo está aqui de Paulo, vai estar com a gente no Congresso de Hipnose também. E o que aconteceu? Em determinado momento da minha vida, quando eu trabalhava nessa empresa, eu tive que escolher. Ou eu realmente entrava de cabeça na hipnose, ou eu não entrava na hipnose. Né? Foi onde eu dei o salto na minha vida, que eu realmente peguei mesmo com medo, mesmo com... será que vai dar certo? A hipnose ainda era muito, muito mística naquela época, era algo muito cheio ainda de preconceito. Se vocês veem preconceito hoje, na época que eu realmente entrei na hipnose, tinha muitos mais preconceito do que hoje. Então não foi fácil difundir isso. Eu vim de uma cidade muito pequena, né? Eu vim de uma cidade de 1.800 habitantes, né? Muitos bairros aí, acredito onde vocês moram, deve ser muito maior do que a cidade onde eu vim. E eu consegui mudar a minha vida e muda a vida das pessoas todos os dias através da hipnose. Então, Mas fala a cidade de onde você veio, rapaz. Todo mundo agora está curioso para saber a cidade de onde você veio. cara, é um nome, Agora fala. é um nome muito engraçado até. Ela fica no interior de São Paulo. Chama Arco-Íris a cidade. Ela tem Olha que legal. 1.800. Quem dele tem um pote de ouro lá ou não? Cara, foi lá que eu descobri o pote de ouro, mas não foi lá que eu encontrei ele, não. Sabe o que a gente percebe? Que no Brasil ainda tem muita discriminação com a hipnose, né? Mas ela vem tomando o lugar dela devagarinho e tudo mais, né? Sim. Uma coisa que a gente percebe é que em certas regiões do país ela é combatida assim declaradamente. Nós temos um amigo nosso que está nos assistindo, que é lá do Rio Grande do Sul, e ele sofre, né, na cidade dele, fazer com que as pessoas acreditem que esse processo funcione e tudo mais. Então, você percebe que há questões religiosas e uma série de coisas, né? Então, no Brasil, ainda há esse tipo de preconceito. É por isso que o clube foi criado, e que você também combate isso, e a gente tem que encarar que a hipnose, em alguns determinados tratamentos, é a solução, não tem jeito, né? Correto? Exatamente. Essa parte de discriminação da hipnose é uma coisa que sempre vai existir, tá? Seríamos bestas de pensar que nunca vai mais existir esse contexto de discriminação, de preconceito. É uma coisa que até mesmo eu já coloquei na minha cabeça que não tem como a gente difundir a hipnose ao ponto de todo mundo se converter à hipnose como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Tem pessoas que sempre vão levar a hipnose como algo místico para frente, sempre vão ter preconceito, ainda mais se nós colocarmos numa questão do âmbito religioso, né? Então, esse religioso prolifera muito essa questão do preconceito, essa questão da discriminação da hipnose, até por puxar para o lado religioso, que não tem nada a ver, né? A hipnose
Se você parar para estudar, quem parar para estudar, quem acha que a hipnose não existe, quem acha que a hipnose é coisa de misticismo, quem acha que a hipnose é como a gente parou com isso em um determinado momento da vida, se parar para ler, se parar para conhecer, vai entender que a hipnose é um fator que nós temos dentro de nós, que foi criado conosco na nossa vida. É um potencial nosso. Então, por que nós não vamos utilizar um potencial que nós temos na mente que nasceu conosco? Né? Se qualquer pessoa que tem preconceito parasse para ler e entender o que era hipnose, provavelmente a hipnose ela não iria existir um preconceito. Mas nós estamos num mundo, num país, numa evolução de pessoas, que as pessoas elas estão muito mais preocupadas em defender bandeiras, em defender política, em defender religião, do que realmente olhar para o lado mais científico das coisas, como a hipnose. Então, desse ponto, o que eu falo sobre esse ponto de discriminação, de preconceito? Cara, fugir disso. As pessoas que procurarem e falarem algo nesse sentido, não tem que perder tempo com pessoas assim, não tem que perder tempo querendo provar para a pessoa que a hipnose não é o que ela acha que é. As pessoas vão se encontrar em determinado momento da vida e talvez vá precisar da hipnose. E talvez naquele momento ela vai olhar para a hipnose de uma forma diferente. Eu cansei também na minha vida de querer provar para as pessoas o que é, o que não é. Entender que cada pessoa vai encontrar a sua forma de entender um determinado assunto, seja hipnose, seja qualquer outra coisa, no momento que ela estiver pronta. E muitas pessoas... E é engraçado que assim, quando aparece na clínica e você fala que vai fazer uma hipnose, os olhos já arregalam de tal maneira por causa da crença que tem, né? Sim. Então, depois que você explica todo esse processo e a pessoa concorda em fazer, é engraçado que depois que ela faz, ela já pergunta para você quando é a próxima sessão. Né? E a gente sabe que a hipnose é totalmente consciente, não existe esse negócio, porque as pessoas acham que a gente vai tomar poder da mente dela, vai fazer tudo isso. Isso realmente não existe. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que com essa pandemia, um processo que está vindo aí é muito grande. Tanto que o presidente da Associação Psiquiátrica Brasileira lá de Minas, que é o nome dele, se não me engano, é Humberto, agora não lembro, eu sei que é Humberto, ele declara ao governo que o governo tem que tomar muito cuidado com a saúde mental do povo brasileiro, porque vai se agravar realmente. Então, o que a gente vê é que no processo de ficar enclausurado, de não poder sair às ruas e tudo mais, a ansiedade vem tomando cada vez mais conta da pessoa. A ansiedade tomando conta gera a depressão, o pânico, ultimamente, de suicídio, isso está determinado, pode ter aumentado daqui para frente. O que você acha disso? Exatamente. Exatamente. Assim, eu vejo que no mundo, não só aqui no Brasil, né, nós estamos num patamar de evolução que as três coisas principais de sobrevivência no mundo hoje é a saúde física, né, a alimentação e a saúde mental. Sem essas três coisas, ninguém vai para frente. Não adianta você ter saúde física e não ter saúde mental. Não adianta você ter comida e não ter saúde física e não ter saúde mental. Não adianta você ter saúde mental e não ter comida e não ter saúde física. Então, a saúde mental hoje, ela está num patamar muito elevado, principalmente pela própria pandemia. O Brasil, antes da pandemia, já era considerado o país mais ansioso do mundo, com mais de 19 milhões de brasileiros ansiosos. Isso, pessoas que vão no médico, pessoas que são diagnosticadas, e existe um número muito, muito suprimido ainda dessas pessoas que não vão atrás, que não se comunicam, que não vai ao médico. Está suprimido demais esse número ainda, é muito maior do que isso. Né? E nós somos o 8º país do mundo, se eu não me engano, nós também temos 11 milhões de brasileiros em depressão, também subnotificados, porque tem muitos brasileiros que têm depressão que não procuram ajuda ainda. Né? E não posso deixar de lado, nós somos o 8º país do mundo com mais números de suicídios também. Então, esses números eles já são alarmantes por si só, antes mesmo da pandemia. Quem dirá agora? Né? Essa questão que você falou das pessoas ficarem presas em casa, das pessoas passarem por momentos difíceis na vida pela pandemia, quer perder uma pessoa, quer pegar esse Covid e ir no hospital, sofrer internamente com as pessoas, sofrer também com a falta de dinheiro, um estabelecimento que fechou de anos, tudo isso ele atrapalha
a nossa função psicológica, que aumenta a ansiedade, aumenta o nervoso, aumenta um monte de coisa. E nós sabemos que quando há um desequilíbrio emocional, nós estamos também potencializando muito o desequilíbrio do cortisol, que é o hormônio que nós temos no corpo, né? Sim. Prejudica toda a nossa função. E sem contar que aí nós vamos entrar numa outra etapa, que todos nós temos uma predisposição a algo, né? O que é predisposição? Tem pessoas que têm predisposição a uma depressão, tem pessoas que têm predisposição à ansiedade, tem pessoas que têm predisposição a uma doença física. Então, todos nós temos uma predisposição a algo que nós não sabemos qual é. Pode ser que ela venha à tona, pode ser que não. E se você tem um fator psicológico agravado, pode ser que ela possa adiantar ou acontecer através de um trauma, vir através de uma situação difícil de lidar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fulano não tinha nada até acontecer tal coisa. Não tinha. Mas existia uma predisposição que um fator choque psicológico forte trouxe aquela situação à tona. Então, fulano agora passou a ter, por exemplo, um ataque psicótico. Então, é muito comum isso acontecer, porque nós somos seres humanos, nós estamos aqui e não sabemos o que vai acontecer conosco. Nós não sabemos disso. E a pandemia, ela chegou realmente para nos dar uma lição muito grande, porque não é fácil, não é gostoso você ficar quase 2 anos dentro de casa ou sair receioso, com medo de estar no meio de outras pessoas, com medo de pegar o Covid, com medo de levar o Covid para dentro de casa. Né? É uma situação muito chata, muito complicada. Né? Eu passei por isso, eu peguei Covid, eu sei o quão difícil foi, né? Mesmo não tendo passado por situações mais graves, foi difícil. Imagina para quem passa. Eu perdi uma tia com Covid, teve um outro, o irmão do meu cunhado também morreu de Covid. Então hoje nós temos... Oi? Esse é o problema, né? A dor do luto é que é Sim, e complicado. outra coisa, a mídia hoje ela só vai publicar isso, ela só vai publicar coisa ruim. E quem já tem um abalo emocional, uma ansiedade, uma depressão, um pânico, e você entra no Instagram, você entra no Facebook, você vê lá, morreu tantas mil pessoas no dia, aí a coisa vai aumentando, o medo vai aumentando, tudo vai aumentando e você vai ficando cada vez mais refém daquela sua parte emocional. E não é fácil lidar. Ninguém está aqui dizendo que é fácil lidar, não. Não é. Até para quem tem as ferramentas para lidar com o emocional já é difícil. Imagina para quem não tem. Né? E a hipnose ela é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta que sem dúvida nenhuma, cresceu muito, né, nesse período de pandemia, principalmente por profissionais como psicólogos, como fisioterapeutas, dentistas, médicos e terapeutas também, em busca de algo que possa potencializar os resultados e as pessoas possam sofrer menos com Sim. né? É engraçado que você estava falando desses fatores. A Organização Mundial de Saúde, há 4 anos atrás, já falava que essa época aqui seria a época da depressão. E que 70%, olha que interessante, 70% da população mundial sofre de casos específicos. Não tem choro. Então, o que acontece? Essa pandemia, ela veio contribuir para que nós começássemos a olhar por dentro, não fora. Exato. E isso vem causando justamente questionamentos referentes à nossa vida, a forma que vivemos, a forma que olhamos o mundo em geral. Então, o que é interessante é que muita gente, às vezes, não acredita, mas a hipnose pode te ajudar, lógico, sem dúvida nenhuma. Né? E ela é importante. Ela não é um milagre. Tá? Às vezes as pessoas pregam ela como se fosse um milagre divino. Não, mas ela é uma ferramenta muito auxiliadora para todos esses processos. Exato. Exatamente. Mas desculpa, o Francisco está falando sobre a gente olhar para dentro de nós mesmos. Eu acho que isso é realmente uma coisa que algumas pessoas, mas a grande maioria das pessoas, elas continuam achando que nada está acontecendo. Você não vê a movimentação das ruas, você vê que está praticamente normal. A gente não está tendo essa preocupação em olhar para... Tem muitas pessoas que eu digo, né? Essa preocupação em olhar para dentro, em melhorar, em ter a empatia com aquelas pessoas que perderam emprego, que perderam... estão sem dinheiro e tal, que é um problema sério isso tudo. Então, eu acho que não é só
a gente tem também esse outro lado que as pessoas não estão interessadas, não estão... Engraçado que Anderson, na verdade, eu tenho um pensamento até um pouco diferente, talvez, né? Porque eu vejo que com essa pandemia a gente começou a mudar um pouco essa questão da empatia, a gente começou a olhar um pouco diferente também essa questão do tratamento, da terapia, né? Charles, eu sou da área da psicanálise mesmo, né? Também, e muitas vezes havia um preconceito em relação à hipnose. Então, quando eu comecei a estudar psicanálise, a gente começa a entender a história lá de Freud, quando Freud foi para a França, estudar lá com Charcot, e aprendeu lá que no momento que as mulheres que estavam histéricas era colocado em transe, elas sumiam os sintomas, né, da histeria e tal. E a gente vê que Freud, no decorrer, ele parou de usar a hipnose, por quê? Porque ele criou, na verdade, a psicanálise, né? Então, ele foi naquilo que ele acreditava. Só que hoje em dia a gente vê que está mais aberto, né, em relação a isso. Tanto que a escola que eu participo de psicanálise, a gente tem curso de hipnose lá dentro, né? Então, assim, eu acho que as terapias, elas estão trabalhando mais em conjunto, né? A visão está mais aberta em relação à hipnose, à hipnoterapia clínica, do que antes. Porque antes a gente via a hipnose muito como uma hipnose de palco, né? Aquele negócio de fazer o camarada comer cebola, achando que está comendo maçã e por aí vai. E hoje a hipnose já criou uma visão mais profissional, de realmente de ir lá na causa, tratar ali problemas através de regressão e tudo mais. E eu vejo que a hipnose está expandindo cada vez mais, né? E tanto que esse grupo aqui surgiu, né, como o Anderson falou, dentro lá de um dos seus cursos, e a gente vê que há uma procura muito grande em aprender, em querer ajudar as pessoas. Eu mesmo falo assim, a pandemia está sendo difícil, tá? A gente está tendo bastante atendimento, tá? Mas para alguns está sendo uma oportunidade de você estudar, de você fazer network, de você mudar a sua mentalidade, de você ver que a vida de uma maneira diferente, né? Que nem eu trabalho aqui na minha casa. Hoje eu tenho a oportunidade de estar com meu filho durante o dia, de pegar ele no colo, de brincar com ele na hora do meu almoço, né? Então, assim, uma coisa é ruim, algumas coisas mas a gente, quando tem uma visão diferente que pode mudar tudo isso daí, eu acho que tem causado um ponto positivo também tudo isso. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar agora e perguntar para o Charles é o seguinte, mudando só da pandemia, viu, Charles? Eu estou preocupado com o meu gerente do banco, que ele vai ficar muito ansioso com o que eu vou falar agora e vai procurar um cara. Eu não vou lhe pagar, eu vou fazer na conta. Uma coisa que eu percebo no pessoal que sai formado dentro da hipnose, vai para dentro do consultório, de imediato já vai atendendo Deus e o mundo, mas há uma questão que quando acontece dentro do consultório, o cara se apavora, que é a aberração. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Legal. Para nós aqui. Tá, beleza. Não deixa eu esquecer essa última pergunta aí, da aberração. Deixa eu só o início das falas de vocês, é importante. Justamente por as pessoas, né, retomando a fala sobre no começo aqui, as pessoas, tem muitas pessoas que não ligam para a pandemia. Tem muitas pessoas que estão aí, não estão nem vendo, estão sem usar máscara, e segue a vida que segue, sem se preocupar com as outras. Por isso, por esse tipo de comportamento, eu acredito que a hipnose ela nunca vai ser da mesma forma que o nosso bem maior aqui é a vida, e as pessoas saem para a rua sem se preocupar. Sim. Né? O que é a hipnose perto da nossa vida? E as pessoas estão um pouco se ferrando, né, para a vida, vamos dizer assim. Então, vendo essa visão toda, eu acredito que a hipnose ela não vai ser 100% difundida, mas ela vai chegar a muitas pessoas para poder auxiliar e ajudar quem precisa. Né? E um outro ponto é que o Francisco falou, né, de olhar para dentro de nós. Nós somos crianças feridas. O que nós somos hoje, nós somos crianças feridas, nossa infância, né, os traumas de infância, tudo isso nós carregamos hoje, tudo isso nós carregamos na nossa vida. Quando nós nos encontramos e olhamos para nós hoje, nós não estamos olhando para o hoje, nós não estamos olhando para o que tem para acontecer na nossa vida a partir de hoje. Estamos olhando para toda uma trajetória, uma bagagem de conhecimento, de experiências, de dificuldades, de frustrações que nós vamos acumulando aí desde a nossa infância, né? E isso tende a aumentar se você não
não buscar uma terapia, não buscar um autoconhecimento, e uma outra coisa. Para você ter uma terapia, para você ter um autoconhecimento, para você se permitir uma expansão de consciência, você vai ter que se permitir para a dor. Você vai ter que se permitir olhar para a dor, olhar para as feridas que você tem dentro, e nem todo mundo está disposto a isso. Por isso que nem todo mundo também vai ter um autoconhecimento, nem todo mundo vai expandir a consciência, porque nem todo mundo está preparado para isso ainda. Por isso que eu acredito muito na evolução de cada um, no seu momento certo, na hora certa, para que você possa se conectar com aquilo que está dentro de você e resolver. Tá? Então, para mim, é muito, muito importante essa questão, porque às vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas tem fulano que precisa de ajuda. Mas fulano talvez não esteja preparado para essa ajuda hoje. A gente, mesmo querendo ajudar, talvez naquele momento não vamos conseguir, porque primeiro tem que partir de dentro de nós, primeiro tem que partir da nossa escolha e olhar para dentro de si e entender que é dolorido, vai ser dolorido, mas vai ser muito, muito vantajoso e muito evolutivo para quem se permite a isso. Eu costumo dizer hoje, dor é uma das melhores coisas que a gente pode passar na vida. A dor é uma das melhores coisas que nós podemos passar. Se não fosse a dor, nós não amadureceríamos, nós não evoluiríamos, nós não nos tornaríamos pessoas melhores, justamente porque nós não daríamos valor a cada momento de dor que nós passamos na vida. Então, quem está passando por uma dor hoje, se permita viver essa dor intensamente. Vai doer como se não fosse parar. Vai doer como se você não entendesse e não sabesse que momento que essa dor ela vai parar. Mas entenda que o momento certo tudo vai se resolver, desde que também você procure uma terapia, né, para que essa dor ela seja trabalhada. Não é só sentir a dor e deixar a dor aí vivendo na dor. É você se permitir sentir a dor e buscar algo que possa acalmar e cicatrizar essa dor que está dentro de você, para que você possa evoluir e ser uma pessoa melhor. Então, a dor ela é muito evolutiva. Só depende da forma que você olha para ela e depende da forma e ação que você tem para que ela possa mudar. E entrando aqui na parte do Francisco de novo, sobre a abreação, né? Algumas pessoas se assustam com isso, né? Os terapeutas que estão iniciando o processo podem se assustar com isso. Por quê? Porque é uma coisa que, ao ver, aos olhos, parece uma coisa assustadora, porque você vai ver um paciente lá chorando, gritando, muitas vezes, às vezes esperneando, às vezes se batendo, né? E no olho, isso é uma coisa assustadora à primeira vista. Mas se você olhar para aquilo e entender que aquele é o processo mais lindo que pode acontecer dentro da clínica, que aquele processo é um processo catártico, que aquela pessoa está entrando em contato com a dor mais profunda dela e que ela mesma está se autorresolvendo naquele momento, sem você precisar falar nada, é a melhor coisa que pode acontecer dentro da clínica. Claro, que se o paciente estiver descontrolado, começou a se bater, está com risco de cair da poltrona e tal, aí eu vou parar isso aí e trabalhar normalmente. Mas a aberração não deve se temer se ela estiver controlada, que na maioria das vezes vai estar, né? Para a pessoa ela ficar com uma aberração descontrolada, isso é muito, muito, muito incomum. Pode acontecer? Pode. Mas é mais comum acontecer uma aberração controlada, uma catarse controlada, para que aquela pessoa coloque para fora tudo que foi o problema dela hoje. Então, quem está começando a terapia, quem está começando a terapia de hipnose, está com medo de aberração, só vai. Vai com medo mesmo. Tem um ditado que diz, se está com medo, vai com medo mesmo, porque a partir do momento que você se permitir passar por uma experiência assim, você vai entender o quão lindo é isso e o quanto é valioso para a pessoa que está passando por isso. No nosso ponto de vista, como terapeuta, como pessoa, às vezes você olha a pessoa passando por uma aberração, você fala, nossa, está doendo muito nela. Está doendo pra caramba, que dó que eu tô. Né? Às vezes a empatia nossa vai trazer essa percepção para nós. Mas eu usei uma frase no vídeo que eu coloquei, acho que no final da semana passada no meu Instagram, que é do Francisco Bulhões, a frase, ele diz o seguinte: a dor, ela vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Então, por muitas vezes, na nossa vida, nós temos que permitir que a dor doa como nunca, porque ela não vai doer nunca mais dessa forma. Porque cada dor que você passa, você se fortalece, cada dor que você passa, você tem uma experiência diferente e você aumenta a sua percepção, para que você possa lidar melhor com outras coisas que, por muitas vezes, se você não passasse por isso, você não saberia lidar. Então, sim, vai doer como nunca, mas a partir do momento que passar, não vai doer nunca mais. Eu sempre acreditei que, assim, enquanto a gente não fizer as pazes com o passado, dificilmente nós vamos ter um presente sadio, né? Porque tudo que nos faz sentir hoje
é tudo ligado ao passado. E é engraçado que quando acontece isso dentro do consultório, praticamente você resolveu tudo, né? Porque a pessoa, aquela coisa que você iria buscar, ela trouxe à tona de uma forma mais simples, mais fácil, e ali ficou uma forma de tratamento bem, né? Rapidinho, acho que é para entrar mais um membro aqui do universo, tá? Legal. O Anderson, chama lá o nosso amigo lá, o Alessandro. Parece espanhol, viu? No finalzinho ainda venho me despedir de você e dar um forte abraço, viu, cara? Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado a você, Cris. Ô, Charles, pegando esse gancho aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da regressão também, né, dos benefícios da regressão e quando a gente pode usar a regressão na hipnose. Legal. A regressão, eu sou suspeito em dizer que é um dos melhores processos que pode se fazer dentro da hipnose, né? Porque eu gosto muito, eu sou um terapeuta muito regressivo. Se eu posso usar a regressão nos meus atendimentos, eu sempre vou utilizar como uma das mais ferramentas melhores para poder utilizar. O processo regressivo, diferente do que muitas pessoas acreditam e acham, você não volta na tua vida, você não está na tua infância, você não vai ali voltar como se você realmente estivesse fazendo um processo de retorno àquele momento. O processo de regressão é nada mais nada menos que uma elevação da memória inconsciente lá no subconsciente para o teu consciente. Então você passa a ter a percepção consciente do que te causou uma ferida lá atrás. E com essa percepção consciente, você consegue arrumar intervenções, no caso a de sensibilização, para poder mudar e ressignificar aquela memória traumática. Então, a regressão nada mais nada menos do que uma memória que é elevada para o consciente, e a partir do momento que ela é elevada para o consciente com a carga emotiva, nós, terapeutas e hipnoterapeutas, nós instruímos o paciente a reduzir aquela carga emocional, causando ali uma ressignificação naquele problema. Eu gosto muito, sou muito regressivo no meu cachorro. Entrou aí de agora bola. o E tem nosso algum... amigo. Entrou aí nosso amigo Alessandro aí. Fala, Alessandro, como Olá, é que você tá? Tudo Alessandro. bom? Estão escutando a minha voz, tá tranquilo? Tá tudo jóia. Professor Charles Bueno, é uma honra e um prazer em tê-lo aqui no Clube Universo da Hipnose. Meu professor, na verdade, nosso professor, né? Então é uma honra de coração realmente estar participando dessa live. Eu estava aqui escutando toda essa aula que nós estamos tendo, né? E aí, sabe que um comentário que uma vez eu até cheguei a fazer numa live sua, que assim, eu tenho um consultório aqui em Florianópolis e eu trabalho muito com manipulação vertebral. Legal. E aí as pessoas sempre adentram o consultório trazendo uma queixa relacionada a dores e tensões musculares e articulares. Só que em muito desses atendimentos, professor, as pessoas acabam chorando e desabafando. Isso é uma demonstração nítida que essas raízes são raízes mais profundas. Isso que estávamos falando até agora, né? Porque aquele choro, aquele desabafo não está relacionado a uma manipulação, né, que eu estou ou qualquer outro profissional estaria realizando, que geraria esse choro, esse desabafo, mas sim raízes mais profundas. E aí, quando a pessoa dentro do consultório tem essa liberdade de colocar isso para fora. Só que na pandemia, isso ficou cada vez mais claro, cada vez mais nítido. O quanto as pessoas, nesse caso nós, estamos realmente doentes. E aí, esse grande casamento da hipnoterapia como uma das maiores ferramentas que nós temos hoje à disposição, com toda uma base científica para poder contribuir diretamente em todo esse processo de mudanças, né, que nós podemos estar passando ou utilizando essa ferramenta. Então, fica aqui realmente o meu agradecimento, o agradecimento de todos, né, por todas as tuas explicações, por tudo aquilo que tu tens trazido dentro da Universidade Brasileira de Hipnose, né, e por toda essa sua explicação. Mas isso que acabaste de falar, eu venho sentindo há bastante tempo no consultório, professor. Que legal. E muito legal o seu trabalho também, né? De manipulação, de trabalhar essas questões aí. E assim, tudo pode estar envolvido, até mesmo um toque. Uma manipulação, ela pode sim despertar uma catarse, mesmo que às vezes a gente fala, será que foi? O nosso corpo, ele carrega a memória muscular. O nosso corpo, ele é muito inteligente, porque toda a nossa função motora, toda a nossa função do nosso corpo, ela é comandada pelo nosso cérebro, né? E por muitas vezes, a nossa mente, ela aloja um problema em determinada parte do nosso corpo. Muitas pessoas se alojam esse problema aqui, ó, no peito. Uma angústia, uma tristeza,
uma ansiedade, às vezes no estômago, né? Como pessoas que também têm algumas questões que já é mais, vamos dizer o seguinte, como que eu posso dizer, mais tensionais, né? Então, tudo isso pode estar relacionado a uma questão psicológica. Se você fica muito nervoso, você vai gerar aí o seu corpo ele entra em choque, né? Causando o quê? Causando aí uma torcicolo, causando como que eu posso dizer? Como que eu falei agora há pouco? Uma cervicalgia, um Isso. torcicolo. Então, o nosso corpo ele corresponde às nossas emoções. O nosso corpo todo ele é impactado pelo que nós pensamos, pelo que nós vivemos, pelo que nós sentimos, né? E se você trabalhando já diretamente em cima disso, isso é algo muito bom, porque você está trabalhando com duas coisas aí. A sua outra parte de manipulação e a hipnose para poder ajudar. Então, assim, quando a pessoa ela chega na clínica, ela chega para atenção, a Margarete falou ali a palavra, quando a pessoa ela chega na tua clínica para tratar, seja algo, uma manipulação para algo que ela está, uma tensão, por exemplo, que ela tenha, aquela tensão ela pode estar relacionada a um nervoso, a uma ansiedade, a um estresse que ela tenha passado, né? E a mente ela sabe, a mente ela entende o momento correto para poder agir. E talvez nesses momentos essas pessoas elas se sentem tão à vontade, elas se sentem tão confortáveis, a mente inconsciente se sente tão preparada, e aí elas entram na fase, né? Começam a chorar, começam a colocar para fora isso. Então não é à toa que isso acontece com você na clínica. Talvez com outras pessoas que façam a mesma coisa que você, não aconteça. Simplesmente façam uma manipulação ali, está tudo certo, vai embora, pronto. Mas como você também tem essa abertura, você tem todo esse teu conhecimento entre uma parte e outra, eu costumo dizer que nós acabamos atraindo as pessoas corretas. Né? Nós acabamos, através de energias, atraindo essas pessoas para que possam ser trabalhadas conosco. Então, isso é uma coisa muito boa. Se tem acontecido com você dentro da clínica, é ótimo, tá? Que bom. E é muito gostoso trabalhar essas pessoas, trabalhar, resolver, dar uma nova chance de vida às pessoas que muitas vezes elas sofrem muito caladas também. Professor, eu peço a permissão para te fazer uma pergunta e para todos os nossos colegas aqui também. Uma das suas aulas que mais me emocionou, que mais me impactou positivamente, quando você trouxe um exemplo de um vício sobre a carga emocional, que acabaste de falar há pouco, junto com o Honório, agora, o Honório Neto, sobre a carga emocional. Essa questão da carga emocional, ela está presente nos vícios, na depressão, na ansiedade, está em tudo, na verdade. Então, a carga emocional, não sei se o senhor poderia nos esclarecer, ela talvez seria a raiz a ser trabalhada? Exatamente. Vamos lá, deixa eu simplificar para vocês aqui o que gera uma carga emocional. Porque muitas vezes nós falamos sobre carga emocional num contexto como esse, nós acabamos enxergando uma carga emocional como algo negativo, e não é só. Nós temos cargas emocionais positivas, como felicidade, como alegria, como prazer. Nós temos cargas emocionais positivas, né? Como nós temos cargas emocionais negativas, ansiedade, medo, tristeza, angústia, entre outras aí. Temos muitas. E o que fica gravado? Por que nós temos traumas? Por que nós criamos crenças? Por que nós criamos esses problemas através de questões emocionais? Justamente porque existe uma carga emotiva ali. Uma carga emocional ruim que foi gerada ali. Então, vamos, por exemplo, se você vai dar uma palestra, você já está ansioso, porque é a primeira vez que você vai fazer essa palestra. Normal, o seu nível de ansiedade está um pouco elevado. Só que se você vai fazer essa palestra, daqui a pouco você começa a gaguejar ali, por estar nervoso, e não consegue concluir essa palestra da forma que você queria concluí-la, essa carga emocional, esse medo, essa angústia, essa ansiedade que você gerou através daquela situação, né? Então, se você começou a gaguejar, você vai começar a pensar assim, nossa, minha palestra foi horrível, as pessoas vão rir de mim, né? Eu vou ser motivo de chacota. Todo esse tipo de pensamento, ele é acompanhado de uma carga negativa, né? A carga negativa do medo, de achar que as pessoas vão julgar, a carga da ansiedade, de querer terminar aquilo logo, porque já não está sendo legal, a carga emocional da angústia, porque
Você começou a gaguejar ali, já saiu daquela situação que já não estava confortável para ficar numa mais desconfortável ainda. E o nosso cérebro, ele acaba, através das nossas sinapses neurais, ele acaba registrando tudo isso. E tudo isso vai onde? Vai lá para a nossa mente subconsciente. Então, aquela primeira palestra que você deu não foi uma palestra que deveria ter sido boa. Pode ter sido maravilhosa, mas o que vai ficar registrado é o momento que você gaguejou, as pessoas indo, você com medo, tudo isso vai ser guardado junto com aquela memória. Então, por isso que isso é lembrado. Por isso que dentro de uma regressão pode se passar anos e a pessoa não lembrar daquilo. Mas por que que ela vem? Porque ela está associada a uma carga emocional. Então, tudo que está associado a uma carga emocional fica registrado, seja boa ou seja ruim. Então, a nossa mente ela tem uma capacidade muito grande de pegar catástrofes, de absorver catástrofes. Você pode pegar isso para a vida. Você faz 10 coisas boas, se você faz uma coisa ruim, daqui a pouco aquela coisa ruim ela se sobressai sobre todas aquelas 10 coisas boas que você fez. E na nossa mente não é. Se você fez 10 palestras boas e uma ruim, palestra ruim que está ali para te mostrar que você mostrar que você não é bom, para mostrar que você fez tudo errado. Então, sempre o nosso cérebro vai puxar para o lado negativo. E quando nós temos essa associação negativa, o nosso cérebro começa a querer nos proteger daquela situação. E como que é nos proteger de uma situação? Por exemplo, depois de uma palestra dessa, que não foi bem sucedida, você é convidado para ir em uma outra palestra. Seu cérebro automaticamente já liga a emoção. Talvez nem o pensamento não vem. Ah, mas será que eu vou ser bom? Não, o pensamento não vem. Vem só a emoção de angústia, de ansiedade, de medo, sem você perceber o que significa aquilo. E qual que é o comportamento? O comportamento ele é ou esquiva ou fuga. Por quê? Porque o cérebro busca esses dois mecanismos proteger. Então, se você não teve uma experiência boa, você foge ou você esquiva. Porque se você fugir ou se esquivar, você não vai ter que passar pelaquela situação de novo, né? Então, eu estou resumindo aqui a uma única questão, que é a palestra. Multiplica, isso se conecta com qualquer outro tipo de problema. Todo o nosso comportamento inconsciente, que é para nos privar de algo, até mesmo uma procrastinação, até mesmo uma coisa simples como essa, é uma ação inconsciente do cérebro de querer proteger você, de não passar por uma situação ruim de novo, porque aquela é a única referência que ele tem. Ele está certo? Não. Ele não está certo. Quer dizer que se você vai fazer uma outra palestra vai ser ruim? Também não. Ele não sabe disso. Mas se ele tem uma referência negativa, ele quer que você prive de novo de passar por isso. Então, o sofrimento psíquico, ele começa muito antes. Ele começa muito antes por causa desse raciocínio, dessa ação inconsciente para te proteger. O cérebro ele sempre vai querer te proteger. Só que a proteção do nosso cérebro é muito disfuncional. É uma proteção que não faz sentido. É uma proteção que nos para. É uma proteção que nos fecha em uma situação e não nos permite avançar. Né? Por isso que, quando você está com medo de algo, vamos fazer um exemplo aqui. Você começou a fazer um curso de hipnose e você vai querer começar a atender. Aí você começa a pensar assim, olha, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu estou preparado? Todos esses tipos de pensamentos são pensamentos sabotadores. São pensamentos do seu inconsciente querendo te proteger. O quê? De uma ansiedade, de uma angústia, de um medo, de uma frustração. Mas quer dizer que eu já fiz hipnose antes e não deu certo? Não. Essas emoções não estão relacionadas à hipnose. Elas estão relacionadas à vivência da tua vida. Se você passou por uma situação que você se frustrou, se você passou por uma situação que te deu ansiedade, se você passou por uma situação que te deu medo, se você passou por uma situação que causou qualquer tipo de emoção dessa, e você tem que se pôr em risco de novo para comprovar algo para tua mente, a sua mente ela vai querer te proteger para que você evite isso. E esse evitar, ele vai o quê? Te prejudicar. Porque se você evita, você não vai colocar em ação. Se você não coloca em ação, você vai procrastinar. Se você procrastina, você não vai executar aquilo que tanto quer. Então, o nosso cérebro sempre vai buscar alternativas para nos privar de algo, achando que nós precisamos ser protegidos. E como que eu mudo isso? Existem duas maneiras de mudar isso. A primeira é ter força de vontade e realmente querer quebrar esse padrão, que não é fácil. E o que é quebrar esse padrão? Se colocar no desconforto. Para a tua mente, você não ir
está confortável, porque você não está se permitindo passar por algo que ela acha que vai acontecer. Se você não vai na palestra, se você rejeita uma palestra, se você arruma qualquer outra desculpa no dia para não palestrar, é a tua mente querendo que você fique no conforto. Qual conforto? Evitar a frustração, a ansiedade, o medo, a angústia, tudo isso. Agora, se você se coloca diante de um medo, diante de uma angústia, diante de uma frustração, diante de uma emoção qualquer dessas, mesmo sentindo tudo isso, você mostra para sua mente que ela não está correta. E, na maioria das vezes, a palestra vai fluir normalmente e, ao final de tudo isso, ela vai ter uma resposta. Ela vai falar assim, nossa, por que que isso aconteceu? Ele não agia assim. Isso não é normal. É onde você cria para tua mente um outro caminho, porque ela só tinha um caminho que deu errado. Agora você criou um caminho que deu certo. Então, nós partimos de uma ação consciente aí. E com a hipnose, você pode utilizar o recurso da auto-hipnose para poder potencializar uma segurança, uma confiança e reduzir o medo, a ansiedade, a angústia, tudo que gera algo que pode atrapalhar no momento. Então, tudo é o controle da mente. Tudo é poder realmente olhar para uma situação de uma forma diferente. Ô Charles, aproveitando esse gancho aí, essa aula, né, de neurociência com hipnose, PNL, né? Você falou da questão de sinapses neurais, né? Que numa carga emocional ali, a pessoa tem ali um trauma, gerou uma sinapse neural e através da hipnose, vocês façam um pouquinho, através da hipnose com a PNL, é possível gerar novas sinapses neurais? Sim, nós geramos novas sinapses neurais o tempo todo. Nós conversando aqui agora, nós estamos gerando sinapses neurais. Porque você está recebendo informações que você talvez não conhecia, ou informações que estão batendo já com informações que você tinha dentro da tua cabeça. Então, o tempo todo, todos os pensamentos que nós temos fazem com que nós geremos sinapses neurais e comunicação o tempo todo. Então, você falou de PNL, não existe hipnose sem PNL. A PNL é a base da hipnose. O que é PNL? Fantástico. Programação neurolinguística. O que significa programação neurolinguística? Reprogramação através da fala, através da comunicação. E o que nós fazemos com a hipnose? Uma reprogramação através da comunicação. Então, quem falar ou dizer em algum momento da vida que a hipnose não existe sem a PNL, está errado. Porque só o simples fato de nós usarmos a conversa, a nossa comunicação para reprogramar a mente, seja no estado hipnótico ou não, nós estamos utilizando a PNL como base sempre. Então, não existe hipnose sem PNL. Show. Obrigado, Charles. Eu vou aproveitar aqui, eu vou sair agora para o Francisco entrar, senão ele vai chorar, porque ele vai querer te despedir de você, com certeza. Tá bom? Aquele abraço, muito obrigado, viu? Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau. Opa, então agora, cadê? O Alessandro também caiu. Caiu, Alessandro. Pois é, você eu não sei, quer aproveitar para fazer o seu jabá, para dar um recado aí pro pessoal que está aí? Tá, eu vou fazer uma comunicação aqui para quem estiver aqui, que dia 9 e 10 de outubro eu vou realizar aqui com um grande parceiro lá de Portugal, muito conhecido já, pelo menos pelos meus alunos, que é o Miguel Coco. Nós vamos realizar o 2º Congresso Internacional de Hipnose Terapêutica, que vai ter aí 20 palestrantes, vão ser 2 dias intensos de palestras, não vai ser palestra somente de hipnose, nós vamos ter palestra de hipnose, nós vamos ter palestra de marketing para terapeuta, nós vamos ter palestras internacionais focadas em determinadas áreas, nós vamos ter palestras de relacionamento, ter palestras de hipnose não verbal, nós vamos ter palestras de comunicação, vai ser esplendoroso. Dia 9 e 10 de outubro, quem quiser participar, é só entrar lá no meu perfil depois que eu mando o link. Mas vai ser bem legal. Olha o Francisco de novo aí. Olha o Francisco. Observando vocês conversarem e tudo, a questão, eu vejo assim, nós sabemos que o alcoolismo ele é uma doença, ele não é um vício, né? Ele é diferenciado. O vício é aquilo que você adquire, né? Então, como a hipnose pode ajudar a uma pessoa que tem um determinado vício, por exemplo, cocaína, maconha, né? Nós vamos falar de drogas ilícitas, tá? E de que forma ela pode alcançar o subconsciente da pessoa através da regressão do primeiro momento que ela tocou aquilo.
Tratamento de vício é um tratamento muito complicado, tá? Desde que seja um simples vício em cigarro, tá? Já não é um vício muito simples de se lidar. Quando nós falamos de vício, nós não estamos falando literalmente somente da dependência química daquela situação, de uma droga, de um cigarro, de uma bebida. Nós não estamos resumindo somente o vício a isso. Nós estamos resumindo a um problema emocional que foi gerado ou consequência de um vício. Não existe vício, apenas vício, porque eu gosto ou porque eu fiquei viciado e hoje eu sou viciado porque eu realmente não consigo sair por conta do meu vício. Não. A pessoa ela pode começar a fumar um cigarro, ela pode começar a fumar uma maconha por convívio social, para entrosar com pessoas, de forma normal. Só que a partir do momento da vida que essas pessoas elas vão passando por situações emocionais, elas começam a utilizar o vício, aquela determinada droga, como se fosse um remédio para acalmar, para ficar bem, para ficar tranquilo, para parar de pensar, né? Vamos dizer assim, uma válvula de escape, né? E quando isso acontece, o seu cérebro ele vai associando que aquela emoção, aquela situação que está passando, ela tem um remédio para melhorar. Esse remédio acaba sendo aí o cigarro, a droga, a bebida, e associando a isso, a mente ela não vai querer perder esse vício com facilidade. Porque, peraí, se eu estou passando por uma situação ruim, eu tenho um remédio aqui, mas mesmo que esse remédio me provoque algo pior, mas eu estou calando o que eu preciso, né? Então, todo fator emocional é gerado através da droga ou antes até mesmo de uma droga. Você começa a fumar algo porque você está sentindo uma sensação e aquele momento que você fumou, aquela sensação parou. Então, você arrumou um remédio para isso. E, além disso, além de questões emocionais que são envolvidas em drogas, em vícios, tem a própria dependência física, química, né? Que aí nós estamos falando de realmente de um processo ainda mais difícil, ainda mais tratando um contexto de drogas. Eu já trabalhei, fiz hipnose em clínica psiquiátrica de vício e depressão, e não é fácil. Muitas pessoas acham que eu vou fazer hipnose e vou conseguir resolver o problema de droga rápido. Esquece. Não é assim. Por muitas vezes essa pessoa ela vai ter que ser internada, entrar num processo de limpeza, principalmente do que ela já usa, da droga que ela usa, ela vai precisar disso. Vai ter que precisar ser acompanhada lá dentro desse processo. E outra coisa, aí vai passar também a força de vontade, o quanto eu realmente quero parar com isso. Porque tem pessoas que não querem, tem pessoas que está tudo bem desse jeito, tem pessoas que querem viver dessa forma, e não tem o que nós fazemos para isso. Trabalhar vício não é fácil. E sempre, não só no vício, mas em qualquer outro problema emocional que nós temos, eu sempre uso a regressão como uma das técnicas para que eu possa começar a trabalhar o meu paciente. Então, a regressão, você vai resolver as memórias lá do começo, vai resolver aquela situação toda, você vai resolver o problema emocional. Só que aí tem o ambiente dessa pessoa. Será que ela está permanecendo naquele ambiente que faz com que ela busque a droga? Aquele ambiente que gera um desconforto emocional e faz com que ela busque uma válvula de escape para poder acalmar aquilo? Se ela está num ambiente ou se ela tem um ganho secundário para permanecer naquele problema, né? Então tem todo um contexto que não é fácil. Se ela tem acesso à droga fácil, porque ela vai ter abstinência. E na abstinência nós sabemos que a pessoa ela vai buscar a droga, ela vai dar um jeito de encontrar, ela vai utilizar. E mesmo utilizando dentro do processo terapêutico, em algum momento, a recaída ela faz parte também do processo. Mas isso, se ele buscou a droga uma vez dentro do processo terapêutico, isso é normal. Porque senão ele vai buscar sempre, vai achar que sempre é normal. Ele não vai parar nunca. Né? Mas em determinado processo, até a recaída ela é considerada normal, fazendo parte do próprio processo, mas não é simples, não. Não é fácil, não. Não adianta a gente olhar com a hipnose como uma ferramenta mágica que vai resolver, a pessoa pode estar na droga há anos, vai muito do querer, vai muito da vontade, vai muito realmente da disposição para que possa fazer um processo realmente funcional quando se trata de droga. Tá? Isso cai naquele caso que isso cai naquele caso que todo comportamento, mesmo negativo, ele tem uma intenção positiva, ele tem um benefício para a pessoa. E no caso,
a gente precisa substituir esse benefício, esse comportamento por alguma coisa que vai trazer a recompensa também. Sim, porque senão nós vamos ficar... Isso, e uma simples âncora, por exemplo, de bem-estar ou coisa assim, isso ajuda? Isso pode resolver? Isso pode substituir esse comportamento? Sempre vai ajudar. Não quer dizer que vai ser suficiente. Você precisa entender a profundidade que aquele problema ele existe. Senão, sempre vai buscar a recompensa. E a recompensa, na maioria das vezes, vai ser a droga. Vai ser ali porque o corpo ele vai sentir. Ele vai ter vontade, ele vai querer. Então, não adianta eu colocar uma âncora como recompensa para ele de algo, sendo que a dependência está muito maior do que aquela recompensa que eu tô dando a ele. Então, assim, é um processo. É um processo difícil, é um processo longo. Não adianta eu querer colocar o carro na frente dos bois. Teve até um pai, uma vez, vou até contar uma questão bem rápida aqui. Teve um pai que pediu para mim, olha, meu filho, ele usa droga, eu queria que ele parasse, e você pode ajudar ele? Eu falei, olha, se ele quiser, sim. Se ele não quiser, não. Eu sou muito direto. Se quer, sim, se não quer, não. E não tem o que eu falo. Ah, mas ele tem 16 anos, não sei o quê e tal. Eu vou apresentar, posso apresentar a hipnose para ele? Eu falei, pode. Aí ele veio, marcou uma sessão só para mostrar para o filho o que era hipnose. Aí eu brinquei com ele, eu colei a mão, eu fiz aquilo outro. Fiz com o pai também. Brinquei, mostrei a hipnose funcionando. Quando eu colei a mão do menino, que eu coloquei ele em transe, que ele abaixou a cabeça, o pai fazia assim para mim, ó. Fala da droga. Fala da droga. Aí eu falei para ele assim, não vou falar. Primeiro, Não vai adiantar. Primeiro que eu estaria invadindo uma coisa que não é minha. Eu estaria sendo invasivo porque o menino em nenhum momento ele falou que usa droga para mim. A informação veio do pai. E segundo, eu já tinha dito pro pai que não ia fazer nada focado nisso. Até porque é antiético. Até porque para eu fazer algo dessa forma, quem teria que me pedir, quem teria que realmente aceitar o processo seria o menino. Então, mesmo ele falando, não fiz nada. O menino também depois não quis fazer terapia, não quis fazer nada. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. É um processo individual de cada um. Mas vai acontecer. Vai ter pessoas que vai querer levar a outra para resolver, como se fosse o dono da vida do outro. Hoje, olha que interessante, você acabou de falar um fato, e eu agradeço muito por isso que você falou, porque para quem está se formando agora, entrando nesse mundo, a gente sabe que a ansiedade do cara é atender todo mundo da melhor forma possível, e não há como fazer isso. E você deixou bem claro que a gente tem que ter essa consciência até onde nós podemos ir e até onde nós devemos ir, né? Hoje aconteceu um caso muito interessante, a pessoa deve estar assistindo aí. O camarada ia levar a esposa por uma questão de ciúme para o consultório, só que ele não queria que a terapeuta se arrumasse, se estivesse bonita nem nada, e que apagasse toda e qualquer conversa no celular com ele, e ao mesmo tempo falasse que não faz hipnose. Aí eu te pergunto, quem é que está querendo resolver o problema da pessoa? Se a pessoa, como você falou, ela não entra com 100% de se comprometer a resolver o problema dela, mas se outra quer resolver, não vai resolver nada, não vai conseguir fazer nada, infelizmente. Ô, Francisco, o Instagram está dizendo aqui que a gente tem 2 minutos e a live vai cair. Então eu queria aproveitar esses últimos 2 minutos. Toca os tambores. Charles, muito obrigado por você ter me atendido, cara, ter participado dessa live. Nós somos um clube agora que estamos começando e tenho a certeza que ele vai crescer muito, muito. Então, vou te deixar aqui em aberto, em nome do clube de todos nós, que não será a sua primeira vez aqui. Você faz parte dessa família agora, tá? E você foi o que causou tudo isso que está aí. Tá bom? Obrigado. Com seu agradecimento de coração. Obrigado, eu fico feliz de verdade pelo convite, eu fico feliz pela união de vocês em buscar colocar a hipnose em um outro patamar, isso é muito importante, tá? Continuem dessa forma, continuem expandindo isso, porque é um trabalho muito legal. Contem comigo também pelo que vocês precisarem, e com certeza será um prazer voltar outras vezes aqui para poder partilhar mais conteúdo, para falar mais sobre hipnose e poder contribuir ainda mais com o projeto de vocês. Tá, isso aí. Muito obrigado, muito agradecido mesmo. Hoje em dia está na moda, o pessoal fala gratidão, gratidão. Gratidão. Gratidão, professor. Obrigado, até mais. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau. Valeu, obrigado mesmo. Tchau. Tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. Tudo de bom.